Sobre o fato de Jesus ter tomado o nosso lugar. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era sua. A gente viu ontem à noite, quando a gente chegou, que a cruz foi determinada por Deus antes dele ter dito haja luz. Antes da criação do mundo. Ele já havia pré-determinado que o seu filho derramaria o seu sangue, morreria em nossos lugares. Hoje nós vimos o porquê disso de manhã. Nós vimos que para que exista a vida é necessário sacrifício, é necessário morte. A gente viu que sem morte não há vida. A vida se sustenta na morte. A gente se alimenta e sobrevive graças a seres que morrem, sejam eles seres vegetais, sejam eles seres animais. E para que nós tivéssemos vida eterna, era necessário também que um cordeiro morresse e nos alimentasse e nos desse vida e vida eterna. E esse é o Cordeiro de Deus. Na história, então, ele foi sacrificado em nosso lugar. E agora à noite a gente vai pensar um pouquinho mais sobre a mensagem da cruz, lembrando que essa cruz não era dele, era nossa. Eu gostaria que todos nós lêssemos juntos esse texto de Hebreus 12:2. Vamos lá? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Muito bem. Tem alguém que faz aniversário hoje aqui? Alguém? Tem alguém que sabe o que significa a palavra ignomínia aqui? Vergonha. Só o Richard falou? Mais alguém além do Richard? Ah, do Richard não, o Dani? Alguém sabe o que significa ignomínia? Então, Richard, esse presente é seu. Ô, Dani, esse presente é seu. Pega aí. 1, 2, 3 e... Aí, é um livro devocional. Parabéns. Significa o que mesmo, Dani? Vergonha. Vergonha. Se você fosse aniversariante, você ia ganhar um livro no lugar do Richard, né? Do Richard. Por que eu estou falando seu nome toda hora? No lugar do Dani. Bom? Do Dani. O Dani acertou a palavrinha. Essa palavrinha significa vergonha. Então, vejam o que está escrito aqui. Só a parte escúrica e em itálico, não é? Negrito e itálico. Em troca da alegria que lhe estava proposta. Havia uma alegria proposta a Jesus. Aliás, ele é o ser mais alegre que já existiu em toda a história. Ele não conhece pecado, ele não conhece tristeza, ele não conhece erro, ele não conhece dor, ele não conhece doença, ele não conhece morte, porque ele é o próprio Deus e ele é eterno. Ele não tem motivo para se entristecer. Puxa, vou partir para onde? Ele não tem essa. Mas em troca de toda a alegria que era dele, ele suportou a cruz. Ele não fez caso da ignomínia, ou seja, da vergonha. Sabe por quê? Porque a cruz não era algo agradável. A cruz era algo vergonhoso. A cruz era algo horrível. A cruz era algo cruel. A cruz... Opa, tudo isso para mim, Monique? Obrigado. A cruz foi o instrumento de morte mais terrível que já existiu na história da humanidade. Até hoje existem países que praticam pena de morte. Me digam algumas aí. Estados Unidos. Não, penas de morte. Não, mas quais penas? Injeção. Cadeira elétrica. Injeção letal. Como? Injeção letal. Injeção letal. Apedrejamento, alguns países orientais. Forca ou enforcamento, né? Enforcamento é outra coisa. Forca quando arranca a cabeça, é isso? Fuzilamento. Oi? Guilhotina. Tem mais alguma outra que vocês conhecem que eu não sei, que eu não lembro? Oi? Câmara de gás. Puxa, eu nem sabia que tinha tudo isso hoje em funcionamento, pelo menos existe. Não sei se tudo isso que vocês falaram existe ainda hoje, mas enfim. A cruz foi uma pena de morte um dia também. Um dia esse mundo teve a pena de morte como uma das penas mais comuns. Quando o Império Romano existia, e o Império Romano foi o maior império de todos os tempos. Foi o maior império que já existiu na história da humanidade, o Império Romano. Não só em extensão, mas como também em tempo de duração. Milênios durou o Império Romano. E a crucificação era algo normal. Só para vocês terem uma noção, naquela sexta-feira, quando Jesus foi crucificado, disse que mais ou menos 5.000 homens foram crucificados também. Jesus foi só mais um. Só mais um cara que morreu na cruz. Não foi um evento que o mundo parou para assistir. Nossa, está acontecendo a crucificação de Jesus. Mas quem é esse cara? Um cara que está fazendo uma bagunça lá na Galileia, depois desceu para a Judéia também. É um bagunceiro, um tumultuador. Ele
fala que ele é rei, quer ser rei, e tem alguns seguidores dele, é mais um cego que nem o Henrique Cristo que arruma quem segue ele. Mas não dá bola pra ele não. E naquela época, o que o governo, o que o império fazia? Manda matar essas pessoas. Porque essas pessoas são prejudiciais para o mundo. Essas pessoas atrasam o mundo. Essas pessoas desviam, deturpam, destroem mentes que poderiam estar contribuindo para a construção do império e estão servindo só para ensinar bobeira para os outros. Então mata esse cara. Jesus foi mais um que morreu. Mas a crucificação era algo cruel demais. E é por isso que essa pena de morte não existe mais hoje. Por causa do nível de crueldade e de dor que a pessoa sofria antes de morrer. Eu gostaria de passar para vocês um vídeo. Esse vídeo tem 6 minutos. Eu vou pedir para apagar todas as luzes. E eu vou fazer o seguinte. Eu sei que tem muita gente que vai conseguir ler o que vai passar ali. Mas é possível que um ou outro não consiga. Então eu vou narrar o que está na legenda, tá bom? Então para aqueles que for chato, por favor, me perdoe. Mas eu acho que assim todos conseguem entender. Preste atenção nas palavras desse médico sobre a crucificação. Deixa até o som um pouquinho baixo, tá bom? Do vídeo, né? Eu acredito que o sofrimento de Cristo e a demonstração do tipo de aflição fisiológica sobre a qual seu corpo humano estava são manifestos no jardim do Getsemane, onde é descrito que ele estava suando sangue. E lá está bem documentada uma condição médica em que pacientes que estão sob enorme quantidade de estresse emocional e fisiológico podem de fato suar sangue por causa do estouro de pequenos vasos sobre as glândulas expelindo sangue. O chicote. O açoite envolveu o uso de um chicote curto, com peças geralmente de metal, às vezes ossos, às vezes peças de porcelana, envolvidas nessas tiras de couro que eram utilizadas para rasgar normalmente as costas, os ombros e as pernas da vítima. E as primeiras chicotadas rasgam uma parte específica do corpo, cortam a pele, a gordura, mas eventualmente, uma vez que as camadas externas se abram, elas começariam a chegar aos músculos e tendões. Naturalmente, ao longo do caminho, cortam todos os vasos sanguíneos de suprimento naqueles tecidos. E você está perdendo sangue o tempo todo. Coroa de espinhos. A planta que foi descrita, na verdade, tinha um espinho muito longo. Não os espinhos pequenos que pegaríamos numa roseira. Estes eram os espinhos de normalmente 1,5 polegadas ou 2 polegadas de comprimento. O couro cabeludo é uma das porções do nosso corpo com maior número de vasos sanguíneos. Há vasto suprimento de sangue lá. Então aqueles espinhos empurrados até a placa bone teria passado por todo o couro cabeludo, provocando enorme perda de sangue. Eu vi pessoas que sangraram até a morte por apenas uma lesão do couro cabeludo. Portanto, não é uma lesão pequena ter dezenas dessas coisas empurradas para dentro do seu couro cabeludo, de modo que isso teria causado a perda de mais sangue, carregando a cruz. Normalmente, quando a vítima tinha que carregar a cruz, era descrito na literatura, melhor dizendo, na literatura romana, que ela levava a barra horizontal. E a barra horizontal sozinha era estimada em 50 quilos. E obviamente, se o seu braço está preso aqui, agarrando em cima da barra transversal, e você cai, você precisa de ajuda para se levantar. Você não pode se levantar sozinho simplesmente, porque não há nenhuma maneira possível sem os seus braços. Então ele teria precisado de ajuda para se levantar. Se ele caiu, existia uma grande chance de ter batido o peito, o que então poderia apontar com a possibilidade de uma lesão cardíaca. Os cravos. Anatomicamente, podemos considerar o pulso como uma parte da mão, e assim que os pregos foram colocados entre o rádio e a ulna, nessa posição que se encaixa na definição de estar na mão. E é uma posição em que o prego não vai rasgar para fora, porque você tem que ter sólido ponto de fixação. Outro ponto interessante sobre a colocação dos pregos é que o nervo médio passa exatamente através daquelas partes especiais do pulso, de modo que a destruição ou choque do nervo teria provocado uma enorme dor. Cada vez que você
você tentasse tomar um fôlego, você estaria agonizando, você estaria empurrando os pés em dor, que naturalmente dói, então você estaria pendurando os braços em dor. E assim você alterna de uma dor excruciante para outra dor excruciante, cada vez que você tenta tomar fôlego. Portanto, mesmo se ele sobrevivesse à presente crucificação, ele teria que sobreviver ao que me parece ser uma lesão letal da lança. Isso define se ele está vivo ou não. O que é descrito uma grande quantidade de água e sangue implicaria tanto uma infusão pleural quanto uma infusão de pericárdio. E o sangue teria que vir de uma artéria pulmonar, veia pulmonar, a aorta, veia cava ou do próprio coração. Numa dessas lesões, a menos que fossem tratadas imediatamente por um cirurgião do trauma, como eu, como todos os avançados equipamentos que temos, poderiam ser resistidas depois de alguns minutos. Cristo, como Filho de Deus, poderia ter sobrevivido a qualquer coisa. Ele escolheu manifestar-se como um ser humano naquele período da história. E ele permitiu-se morrer. E como humano, naquele momento, ele não poderia ter sobrevivido a essa série especial de traumas. Isso não é possível. Cristo é Deus, ele poderia ter sobrevivido a tudo o que lançassem contra ele. E ele escolheu ser Cristo, o homem, naquele período da história, para morrer pelos pecadores. Pela autolimitação de permanecer sendo humano, ele morreu. Ele não sobreviveu ao evento. Seu sacrifício, o que significa para você? Eu estou profundamente impactado por isso. Como eu percebo que o preço que ele pagou foi algo que eu nunca teria estado disposto a fazer. Provavelmente por ninguém. É muito difícil para mim mesmo cantar músicas sobre a cruz, mesmo em adoração. Pois eu realmente entendo o que ele pagou, o preço que ele pagou. Muito bem, espero que tenha dado para você entender mais ou menos. Pode acender a luz, por favor. Se você não conseguiu de alguma maneira, acesse depois esse site, voltemosaoevangelho.com. É um site excelente, com muitos artigos, muitos textos bons demais e alguns vídeos também bons demais para entendermos a palavra de Deus. Resumindo, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: aquela cruz não era de Cristo, aquela cruz era minha. Vamos pensar um pouquinho nisso? Nada era dele. Se a gente for pensar em Cristo, olha para essa imagem aqui. Esse berço aqui era dele. Que aliás não era um berço, era uma pequena estrebaria, não é? Um coxo onde os animais comiam e bebiam água. Ele não tinha onde ser colocado, então pegaram aquele coxo, colocaram palha ali, talvez um pouco de pano, lençol, deitaram um bebezinho ali. Um bebezinho recém-nascido, não um bebezinho como Benjamin, a Lívia, outros menores, mas um bebezinho recém-nascido, ainda com sangue, talvez, no seu corpo, na cabeça. Aquele lugar não era dele, foi cedido a ele. Quando você pensa naquele jumentinho, não é? Sobre o qual Jesus entrou na cidade de Jerusalém, esse jumento era dele? Não, era emprestado também. Quando nós pensamos na multiplicação dos pães, apaga só uma luz, talvez, para ficar um pouco mais clara a definição da imagem, por favor, Mara. Melhorou, pessoal? Melhorou? Obrigado, Mara. Lembra da multiplicação dos pães? De quem eram os peixes e os pães? Era de um menininho, era de um garotinho, que emprestou, não era dele. Quando ele pegava aquele barquinho e atravessava o mar da Galileia, essa é a ocasião quando ele anda sobre as águas, o barco também era dele, o barco era emprestado. Quando ele se reúne no cenáculo para tomar a última ceia, aquela casa também era emprestada, também não era dele. Gente, nada era dele. O túmulo onde ele foi sepultado era dele. De quem que era o túmulo? Era de José de Arimateia, que cedeu o túmulo. Esse é, alguns dizem, o túmulo, o lugar real onde Cristo foi enterrado, também não era dele. E eu
vocês que isso daqui também não era dele. Essa cruz que ele carregou e suportou não era dele, era minha. Era sua, era nossa. Ele tomou a nossa cruz. Ele tomou a sua cruz. A esse texto que eu gostaria que nós víssemos mais uma vez, eu vou ler, apenas escute. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra de Deus, à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Aquela cruz não era dele, meus irmãos. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Só que ele não pensou nele mesmo. Se ele tivesse pensado em si mesmo, provavelmente ele não teria ido para aquele lugar, porque ele sabia da dor que aquilo causaria. Aliás, todo romano, todo judeu, todo grego sabia da dor que aquela cruz trazia. E quando as pessoas eram condenadas à cruz, elas temiam demais, elas choravam, elas apelavam até a última instância para não serem crucificadas. Elas fugiam daquilo. Quando os discípulos de Jesus perceberam que eles poderiam ser crucificados também, o que eles fizeram? Todos fugiram, ninguém ficou, porque a ideia da cruz era horrorosa. Vocês ouviram as palavras do médico, não é? Desse cirurgião cardíaco, especialista em traumas, não é? No corpo. Ouviram as palavras e a emoção dele também. E ele mesmo dizendo que provavelmente ele jamais suportaria passar por aquilo, porque a dor era, nas palavras dele, excruciante. Era uma coisa que você não consegue ter ideia do quanto aquilo foi doloroso. Não só por causa da cruz, mas por causa de todo o preparatório, todo o aquecimento técnico, né? Toda a preparação para chegar nos pregos, para chegar na cruz. Antes de chegar lá, a pele dele era rasgada. À meia-noite a gente vai ver um filme no lugar do culto, e depois do culto ainda vai ter a noite missionária. Então à meia-noite a gente não vai ter esse tempo aqui. Vai ser um filme sobre ele e depois uma noite missionária. E no filme nós veremos um pouquinho, aqueles que tiverem estômago para assistir, porque esse filme é bastante forte, e onde mostra realmente como era a tortura dos romanos para com aqueles que seriam crucificados. Eles literalmente rasgavam a pele do ser humano. Você já imaginou isso acontecendo com você? Você bate com o dedinho na quina da cama, você já grita de dor, não é assim? Você chuta sem querer, você já chora, parece que o corpo inteiro está dolorido. Você faz um cortinho no braço, um cortinho na cabeça, você sente por aquilo. Ele foi totalmente dilacerado. Os especialistas, os médicos, dizem que fizeram com a carne dele como se faz com um hambúrguer. Imagina a carne de um hambúrguer, sabe um hambúrguer? Aquela carne moída, viva, assim ficou a pele e o corpo dele. Por que será que pediram para que aquele jovem chamado Simão, um cara lá da cidade de Cirene, que estava sem querer na cidade de Jerusalém, ele estava nem por causa da Páscoa, era dia de Páscoa, era dia de festa, a cidade de Jerusalém estava abarrotada de gente. E esse cara veio de Cirene, o Simão do Cireneu. Por que pediram para ele ajudar Jesus a carregar a cruz? Ou pelo menos aquela trave horizontal, na qual os seus dois braços ficaram pregados. Muito provavelmente ele não carregou toda a cruz. Quando os romanos crucificavam, a base vertical ficava lá, no lugar da crucificação. O preso só carregava aquela trave horizontal, que pesava aproximadamente quantos quilos? 50 quilos, era só aquilo. Agora as costas deles estavam rasgadas. Por causa dessas porcelanas, desses vidros, desses ferros que ficavam na ponta de tiras de couro, que eram presas num pedaço de tacho de madeira. E quando aquilo descia e cravava e era puxado, rasgava. E eles não sentiam dó. Eles faziam isso 39 vezes. Eles chamavam isso de quarentenas. Mas eles batiam só 39, não 40, por causa do último, que era o golpe de misericórdia. Então eles falavam, é 40, mas vamos dar só 39 porque a gente não vai ser tão mal assim. Então veja onde chega a capacidade do coração humano. E eles fizeram isso com Cristo várias vezes. É óbvio que ele não conseguia nem ficar de pé. As pernas, as coxas, a barriga, as costas, os braços, a cabeça estava tudo rasgado. Quando acabou aquilo, ele já estava praticamente morto. E ainda levaram ele para um canto, pegaram um pedaço que chama de vara, mas é como um cabo de, não de vassoura, mas um cabo de enxada. Sabe aquela madeira grossa do cabo de enxada que é pesado? Pegaram aquilo e bateram na cabeça dele. Pegaram uma coroa de espinhos, cada espinho
desse tamanho, não é esses espinhos pequenininhos que você corta o dedinho na roseira e fica. Não, eram espinhos desse tamanho, mais ou menos. Fizeram uma coroa com aquilo, com essa planta, colocaram na cabeça dele. Mas como a coroa não entrava, o que fizeram? Diz o texto bíblico que empurraram com a ponta daquela madeira, empurraram para que o cravo entrasse. Bota a mão na tua cabeça, tem muita pele, tem muita músculo aí, ou é a pele e o osso? É a pele e o crânio. Bate aí, põe a mão na sua cabeça para você ver como é que é. Agora você imagina um espinho tendo que entrar aqui dentro. Não entrou, por isso pegaram um pedaço de madeira e empurraram o espinho. Vocês viram um médico cirurgião falando que uma das regiões onde mais tem sangue no nosso corpo é na cabeça. Você tem noção do quanto ele sangrou? E nada daquilo era para ele sofrer. Porque ele era puro e perfeito. Quem deveria passar por tudo isso? Sabe quem era? Você. Cada um de vocês. Cada um de nós. Mas ele tomou o nosso lugar. Para que um dia a gente pudesse tomar o lugar dele. E nos assentarmos junto dele. Na glória do seu Pai. Por amor a nós, ele passou pelo que passou. E eu quero te convidar a que você venha amanhã e assista, se você conseguir, não é? Uma parte do filme é legal, tem uns 5 minutos ali apenas, quando eles tentam retratar de um modo fiel. Eu imagino que era pior do que o filme mostra, o que fizeram com o seu e com o meu Salvador. Mas eu quero encerrar dizendo isso para vocês. Ele não pensou em si mesmo. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ele trocou a alegria, ele trocou a si mesmo. E ele pensou em você, ele pensou em mim. E ele suportou a vergonha e a dor da cruz, porque ele não pensou nele, ele pensou em cada um de nós. Ele merece a nossa adoração. Ele merece o nosso respeito, ele merece o nosso amor, ele merece a nossa entrega. Ele nos criou. Se não fosse ele, nós nem existiríamos. Esse mundo não existiria. E as coisas que nós temos prazer nesse mundo também não existiriam. Tudo que nós vivemos e conhecemos só existem porque ele um dia criou. O Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E morreu por nós. E ele sofreu tudo isso para nos dar vida. E vida em abundância. E vida eterna. Amanhã de manhã a gente vai pensar um pouquinho sobre como é que a gente faz dessa cruz a nossa cruz. E como é que a gente pode ficar preso lá. João 12, 32 e 33. Em João 12, 32 e 33, Jesus disse que quando ele fosse levantado sobre a terra, ele atrairia muitos para si. Você já foi atraído àquela cruz? Paulo vai dizer aos Gálatas que ele está lá, que ele está crucificado com Cristo. E essa palavra atrair, ela é a mesma palavra usada para o ímã naquele tempo. É o poder de atração que arrasta aquilo que está perto para si. Oséias fala isso no capítulo 11 da sua profecia. E a gente vai meditar um pouquinho nisso amanhã. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora. E eu vou deixar alguns segundos, uns minutos, não sei, de silêncio, para que você fale com ele. Porque ele não ficou preso naquela cruz. Ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. E ele está vivo. Esse homem que é sobrenatural e todo-poderoso, o verdadeiro Deus, ele disse que quando nós nos reuníssemos, ele estaria conosco. Creia você ou não, ele está aqui entre nós. Creia você ou não, a palavra dele diz que ele estaria aqui entre nós. Fala com ele. Diga o que está no teu coração e na tua cabeça. Fala com ele agora. Aproveita essa oportunidade.